No cenário político de hoje, não tem ninguém mais capacitado para assumir a presidência do que o Ciro Gomes. Você pode ver isso pelas entrevistas, né? E pelas perguntas nas entrevistas sobre economia, sobre conhecimento do nosso país. Eu tenho visto alguns vídeos aí que a galera fala muito das obras financiadas pelo BNDES, né? Obras sendo financiadas em outros países. Muitas vezes você entra no YouTube, aí você vê o cara falando sobre o BNDES e tal, explicando tudo. Só que eu acreditaria em tudo que está ali se o Ciro Gomes estivesse presente naquele momento, discutindo aquela situação. Porque o Ciro Gomes, primeiro que ele foi ministro, ele é formado em Harvard, economia, e o cara sabe do que fala, né? Tanto é que em todas as entrevistas do cara, ele sendo entrevistado por grandes repórteres, grandes figuras aí das emissoras de televisão, você vê que tem uma conversa sadia, uma conversa realmente intelectual, né, envolvendo ali, e o cara não é questionado pelo que fala. Você pode perceber isso, tipo assim, o Ciro Gomes fala uma parada, o questionamento às vezes do cara vai até um certo limite, até quando o Ciro dá uma certa explicação e demonstra ter muito mais conhecimento do que o entrevistador. E isso daí, cara, é uma coisa incrível. E por isso que essa parada do BNDES, o financiamento em empresas em outros lugares, dá a impressão que você está pegando o dinheiro do Brasil e jogando fora, em outro país. Mas a gente precisa saber que tipo de recursos volta para o nosso país através desse investimento, né? Porque eles colocam muito a usina de Itaipu foi construída pelo BNDES. Então, que tipo de retorno tem isso? Se não houver retorno, com certeza, por mais que tenha sido feito dentro de uma legalidade, precisa se mudar essas leis acerca desses recursos, né? Porque o cara fazer isso de forma desonesta e ainda tendo amparo da lei, é porque criaram brechas. E quantos governos fizeram isso? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Tem que ser mais inteligente. A gente não pode estar preso ao nosso político de estimação. Porque a gente não está debatendo o político, a gente está debatendo o país, né? Então, tipo assim, o exemplo, Bolsonaro foi lá e concluiu a obra que levou a água para o Nordeste. Pô, bacana. Mas qualquer presidente que estivesse ali poderia concluir aquilo. Mas se tivesse alguém que não fizesse, poderia também existir, né? É lógico que toda vez que o Bolsonaro faz isso é porque ele está com a credibilidade lá embaixo. Aí ele faz alguma coisa para poder melhorar, para tipo dar munição para os seus seguidores. É tipo isso. Eu não creio que faça as paradas de coração não, mas fez, né? Agora é tão fácil para o presidente fazer isso porque ele não trabalha para isso, não sai dinheiro nenhum do bolso dele, sabe? Quando a pessoa fala que fez, dá a impressão que foi um grande sacrifício, cara, um grande esforço. Grande sacrifício foi lá o Ciro Gomes tirando aquilo lá do papel, foi lá o Lula também fazendo. E assim, as preocupações que tiveram ao longo disso, o Fernando Henrique não quis fazer. Uma obra dessa da transposição do Rio São Francisco, isso era o sonho de Dom Pedro II. Em 1800 e pouco, Dom Pedro II vendeu joias para poder tentar fazer aquilo. Levar a água para aquele povo lá. E não conseguiu. Aí Fernando Henrique cruzou os braços e ninguém falou nada. Ninguém falou nada. É igual a questão, a gente fala isso, as pessoas falam assim, não, você é petista. Não, a questão aí do financiamento das universidades. Na época do governo militar tinha, né? Na época dos militares tinha isso daí. Depois tiraram, o Collor não deu continuidade. O Collor é um presidente da direita. Ele governa para as elites. E esse projeto ele voltou com o Lula. Né? Ele voltou. Agora, se o projeto deu, pessoas deram calote, né? A culpa não é do presidente, né? Se as pessoas deram calote, a culpa é das pessoas. Tinham que ter criado uma maneira dessas pessoas pagarem, né? De alguma forma pagarem.
o projeto do Ciro Gomes de tirar o nome das pessoas do SPC, ele tem uma forma de que se as pessoas não pagarem, elas perdem tudo aquilo, né? Não é o governo vai financiar, vai dar dinheiro para pagar uma dívida que você fez. E aí seria muito fácil, né? Todo mundo ia querer se endividar para pegar esse dinheiro. Mas não, se você não pagar, você perde, o seu nome deixa de ficar limpo, né? É tipo que o governo ia pegar um dinheiro que ia para os bancos, que não ia ter utilidade nenhuma para a gente, né? Só para os bancos. Pegaria esse dinheiro, investia na situação ali de limpar o seu nome, você ficaria devendo ao Estado, ao governo, e se você não pagar, quem ganhou esse dinheiro que você já pagou é o governo. As perdas, né, o prejuízo zero. A prejuízo zero. Simplesmente ele ia comprar sua dívida a um juros baixo e ia te fornecer a oportunidade de pagar sua dívida com esses mesmos juros baixos. Porque se você for tentar negociar, se você tentar pagar o cartão, as coisas que você deve, nos juros que já está, você vai pagar um absurdo de taxa. Então o governo consegue, porque o governo tem crédito para isso, ele tem credibilidade para isso, de comprar a tua dívida, né? É favorável para as empresas, que não vão ficar no prejuízo, comprar a tua dívida e financiar para você a um preço mais em conta, né? Parcelar para você ter como pagar e ficar com o nome limpo. E o intuito disso é o quê? O governo se dá bem? Não. O intuito disso é injetar dinheiro na economia, porque você tendo crédito para comprar, você tendo crédito, você consegue, você move a economia do país. Você não tendo crédito, a economia fica parada, né? Porque se você não compra, as empresas não vendem, não tem cliente, as empresas não conseguem ir à frente, e aí é uma empresa que se perde. Então, o projeto Ciro Gomes era perfeito, mas o povo brasileiro que não entende por troca nenhuma de política, ou nem sequer tem o interesse de pesquisar, já começou a fazer um monte de piada. Porque a primeira impressão é que vão pegar o dinheiro o teu dinheiro, né, o dinheiro público, e vão pagar a conta de gente que deu calote. E você que não deu calote vai ser obrigado a financiar isso. Essa é a impressão que se dá essa informação. Só que, se você for ver a história do nosso país, eles faziam bem pior e ninguém falava nada. Eles pegavam esse dinheiro na mão grande, financiavam em grandes empresas com seu dinheiro, como o BNDES faz. O BNDES faz. Pega esse dinheiro todo de poupança, todo o dinheiro público, coloca-se no BNDES, o BNDES pega esse dinheiro, dá para as empresas um juros michuruca, e as empresas compram outras empresas no exterior e monopolizam tudo, e depois te vende tudo mais caro, como o cara explicou aí no vídeo. Exatamente isso que acontece. E isso era o motivo para a gente estar falando. Por quê? Por que nosso dinheiro sai a um juros tão baixo? Por que eles, sabe, se você for pegar um empréstimo no banco, os juros altíssimo. E o BNDES não financia pequenas empresas. O erro é esse. Porque ele não faz o país crescer. São as pequenas empresas que são em maior quantidade, né? Ele financia as empresas fortes, as mega empresas. Então, se elas são empresas fortes, elas têm mais condição de pagar um juros maior, né? Mas não dão o dinheiro quase de graça para essas empresas. Elas vão lá, compram um monte de empresas e depois vende poucos produtos a um preço absurdo. Ou seja, não há concorrência de produtos, porque eles fecham um negócio lá, não tem concorrência, e a gente aqui é obrigado a comprar. Você chega no mercado hoje, um exemplo, você tem quantas qualidades de farinha? Você tem quantas qualidades de feijão? Eu acho que o povo brasileiro tinha que chegar no mercado como se fosse esses atacadão, e você ter todo tipo de variedade de feijão, porque tem muitos produtores de feijão. Você tem 50 tipos de feijão ali concorrendo em preços e em qualidade, né? Concorrendo para te dar uma oportunidade de comprar uma coisa mais barata, mais em conta. Mas você chega no mercado, já está monopolizado aquilo. As gôndolas, elas só servem para o quê? Nestlé, né? As grandes empresas, enquanto as pequenas empresas não têm chance de crescer nesse monopólio. Se as pequenas empresas não crescem, não geram-se emprego e continuamos pagando a juros altos, né? E essas empresas grandes Nestlé são multinacionais, ou seja, ela leva dinheiro para o estrangeiro também, né? Ela não leva o dinheiro todo aqui para o país, para o Brasil.
Então, para mim, o candidato mais preparado para assumir o país é o Ciro Gomes. Por quê? Porque ele entende do país, não é à toa que o cara foi chamado para ser ministro, não é à toa, desempenhou seu papel. Eu não entendo como o povo brasileiro não consegue enxergar isso, é muito preconceito, né? Acho que o povo está querendo legalização de armas, eles estão querendo um presidente que governe para eles, não para todo mundo, né? Não para uma nação. Então, o Ciro Gomes entende economia, foi ministro 2 vezes, é um cara que tem experiência na política, é um cara que não tem sujeira, não tem envolvimento com milícia, não tem envolvimento com gente que não vale nada, não tem envolvimento com ninguém nesse caso. A única acusação que se faz sobre ele é que ele foi ministro da época da Dilma, da época do Lula, mas não se sujou. Você é chamado para fazer um trabalho, não importa o partido. Você tem, o brasileiro tem que acabar com isso. Você tem o PT, você tem o PDT, você tem outros partidos, mas o partido pode estar 90% sujo, mas tem 10% ali de pessoas que não se sujaram. Tem 10% de pessoas que não se sujaram. Se a gente for fazer um levantamento e realmente fosse investigar tudo que se tem para investigar, iam restar poucos políticos que não estão envolvidos em corrupção. Entende? E restar muito poucos políticos. Então não dá para você dizer assim, o meu partido, o partido do meu presidente é limpo, né? Porque gostam muito de falar do PT, mas não falam do PSL. O partido que elegeu o presidente da República é sujo. Gostam muito de falar do PT porque o PT esteve no governo. Agora, o PSL nem esteve no governo, ele está mais sujo que pau de galinheiro. Imagina se estivesse no governo. Faria pior. Faria muito pior do que até o PT, de repente. Né? Porque os caras já começam sujos. Nem tiveram nenhum tempo de glória. Você não vê nenhum candidato a presidente discutir um assunto sobre o Brasil com tanta eloquência e capacidade que o Ciro Gomes. Você não consegue ver. E isso causa até uma revolta, né? Porque os odiadores do Ciro não têm munição para atacar ele. Toda vez que vai atacar o Ciro, ataca com pedras de papel, de isopor, pedra de isopor. Não tem munição, o cara não deixa rastro de munição. O cara, ele não tem envolvimento em corrupção e sujeira. Não adianta, vocês podem chamar o cara de... o cara é muito nervoso. As críticas sobre o Ciro Gomes, cara, é incrível. O cara não consegue parar para ver uma palestra de Ciro Gomes, porque ele é muito estressado, ele fala muito, ele é muito cheio de si. As críticas das pessoas são totalmente preconceituosas. Vamos para o que é mais certo, vamos para que... Se você comparar as tragédias que o Bolsonaro fala com o que o Ciro fala, o Ciro é um palito, né? E o Bolsonaro é uma caixa de fósforo de 300 palitos, se tivesse, né? Então, o povo é muito massa de manobra, né? Fica não, eu não gosto desse cara. Pô, imagina, o PT já teve o seu direito a governar. Aí agora tem o Bolsonaro, né? Esse inútil que está aí. E agora vamos dar uma chance ao Ciro Gomes. Se você só vai poder falar do Ciro Gomes depois que ele fizer o trabalho, depois que ele governar. Aí você pode falar. Eu tenho certeza que vai calar a boca de muita gente. Isso eu tenho certeza, né? Do contrário, se eu me decepcionar, eu vou estar aqui falando e criticando e voltando atrás com tudo que eu disse. Porque até o presente momento, é essa admiração que a gente tem pelo Ciro, mas ele tem que mostrar em obra. Ele já mostrou, né? Pelo trabalho todo que ele faz, pelas coisas que ele fala, os desafios que ele fala. Ele sempre fala que os grandes culpados de tudo isso aí é o fato do dinheiro ir para apenas alguns bancos. E o que ele fala, nenhum político tem coragem de falar. Você não vê nenhum político, você vê todos esses políticos aí, tudo na caixinha. Tu vê eles tudo comendo na mão de emissoras de televisão, e você vê as emissoras de televisão comendo na mão de empresários, mas o Ciro não come na mão de ninguém.